Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quando você está assistindo essa nossa gravação. Bem-vindo aqui ao Clareando, episódio 2. Clareando é um nome inspirado em Santa Clara e a nossa conversa sempre é um papo interessante para clarear, para fazer a gente ver, enxergar. Porque sem ver e sem enxergar, a gente não pode transformar nada. Hoje a gente vai falar de questões muito importantes: casa comum, grito da terra, grito dos pobres, toda essa questão urgente que é a questão socioambiental, e vai falar também sobre espiritualidade franciscana ou francisclariana, como queria um velho amigo. A minha convidada, ou a nossa convidada de hoje, aliás, é com muita satisfação que eu vou apresentá-la, e desde já muito agradecido a ela, é Moema Miranda, nossa irmã da UFS. Moema é mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, é professora do ITF em Petrópolis, é assessora de várias comunidades e organismos ligados à Igreja Católica e é uma das nossas irmãs franciscanas redatoras, não é, desse texto fundamental da campanha da Fraternidade de 2025. Boa noite, mãe. Boa noite, Marcos. Que alegria, que honra estar com você aqui nessa noite, nessa conversa, nesse diálogo francisclariano, clareando. A honra é toda nossa, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, para a gente começar. O que Francisco falou para você, mãe? Falou, vem. Falou, vem. Falou, vem e me segue. Eu conheci a Ordem Franciscana Secular e, através dela, o Francisco e a Clara, e nossos irmãos queridos, nosso pai seráfico, num percurso muito interessante. A gente estava, naquele momento, construindo o que ia ser, aqui no Rio de Janeiro, a Rio+20. Era um caminho que a gente estava fazendo. Eu era da comissão de organização daquele grande encontro, e eu fui a São Paulo, eu ia para vários outros lugares para falar sobre esse encontro. Isso era 2011, e quando eu terminei, era uma mesa, quando eu terminei, veio uma pessoa, assim, estava na mesa, ele veio, era na Assembleia Legislativa de São Paulo, o nome dele era Hugo, ele trabalhava no Cefras, em São Paulo, e ele já está na glória de Deus. E ele chegou e disse: mãe, eu gostei muito do que você falou. Eu falei: que bom. Aí ele falou: eu sou do Cefras franciscano e nós vamos organizar uma atividade no Fórum Social que vai acontecer em Porto Alegre. Você conversaria com a gente? Eu falei: puxa, com a maior alegria. E aí eu cheguei lá e era um encontro que estava com várias pessoas, e as pessoas começaram a se apresentar, e eu fui a esse encontro para convidá-las para participar da dinâmica de preparação da Rio+20. Aí, eu sou FS, eu sou FM, eu sou o FS Professa, eu sou FS... E eu, meu Deus... Aí, quando chegou a minha hora de me apresentar, eu disse: olha, eu sou franciscana de coração, mas eu não... Só... E no intervalo, quando a gente estava tomando café, a Zélia, que hoje é do Regional de Belo Horizonte, falou comigo: Moema, você trabalhou no IBASE com o Betinho? Eu falei: há muito tempo. Ela falou: eu conheci muito o Betinho. Nós éramos juntos da Ação Católica. Aí eu falei para ela: mas Zélia, e é possível ser da Ação Católica e também ser franciscana? Ela disse: claro! Aí eu falei: bom, então eu acho que eu quero também. E foi assim que Francisco abriu a porta do mundo, a porta da vida, a porta de uma nova forma de seguir Jesus e de andar pelo caminho.
A gente vai falar muito do tema da campanha da fraternidade hoje aqui. E eu queria começar citando o preâmbulo de um texto socioambiental precursor, né, que é a Carta da Terra. Ela diz assim: a humanidade é parte de um vasto universo em evolução. A Terra, nosso lar, está viva como uma comunidade de vida única. A preocupação dos estudiosos e das comunidades daquela época da Carta da Terra parece que não mudaram, né? Dizem eles, os padrões dominantes de produção e consumo estão causando a devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equanimemente. E o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância, os conflitos violentos. Mais adiante eles vão dizer: a escolha é nossa. Formar uma aliança global para cuidar da terra um dos outros e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da comunidade de vida. A gente, na sua opinião, acordou, como dizia Albert Camus, para essa urgência? Olha, Marcos, eu acho que para nós aqui no Brasil, esse ano tivemos todo o Rio Grande do Sul afogado. Tivemos queimadas que encheram várias e várias cidades de fumaça, tornando quase irrespirável o ar. Para qualquer pessoa que hoje quer saber o que está acontecendo na Espanha, numa cidade como Valência, com mais de 170 mortos até hoje, chuvas torrenciais, eu acho que para qualquer pessoa que hoje abre os olhos, como você disse, se dá conta que, apesar de todos os anúncios, apesar de todos os alarmes, apesar de todos os alardes, nós, coletivamente, não nos demos conta da gravidade do que estamos vivendo. E não nos demos conta, coletivamente, de uma coisa que foi dita, prevista e tornada consciente, pelo menos desde a década de 80, eu vou dizer pelo menos, porque é claro que muitas outras formações já disseram isso antes, numa confluência de compreensões. Porque em 1985, um grande cientista da NASA, de reputável reconhecimento, Carl Sagan, uma pessoa muito importante na divulgação da ciência, ateu, foi ao Congresso americano e falou que haviam evidências inquestionáveis de que a ação humana estava gerando uma alteração climática e que tinha a ver com o consumo excessivo de petróleo e um conjunto de outras inovações. Nesse mesmo contexto, os povos indígenas de todos os continentes já anunciavam a urgência de uma alteração nesse padrão de consumo, de desperdício e de concentração de renda. E a Carta da Terra, que é um documento que reúne filósofos religiosos e não religiosos, né, numa imensa confluência, numa lucidez imensa, também fala as mesmas coisas, nos mesmos termos. Todas essas formas de leitura do mundo, elas têm em comum a superação de uma visão dicotômica da realidade, de uma visão dualista da realidade e de uma visão antropocêntrica, em que o ser humano é o centro absoluto da criação. Todas elas confluem para uma compreensão mais complexa da realidade, para a compreensão que o nosso planeta é um planeta absolutamente maravilhoso, o único no cosmos que a gente pode enxergar, bilhões de estrelas, bilhões, trilhões de outros planetas, e em nenhum deles há o desenvolvimento da vida,
O nosso é o único país habitável para a vida, não só para os seres humanos, até onde a gente consegue ver, e hoje a gente já consegue ver muito longe. E esse, portanto, para usar a linguagem de um outro importante cientista, James Lovelock, é um superorganismo vivo. Exatamente como a Carta da Terra diz, né? O planeta Terra é um superorganismo vivo. Ele é todo vivo. Então, a dicotomia de pensar que existe uma coisa que é a natureza, que está lá fora, e outra coisa que somos nós, a humanidade, que estamos acima da natureza, ou a compreensão de que as ideias são superiores à realidade. Todas essas concepções, todas essas cosmopercepções, as concepções do cosmos que se alinham nessa dualidade, elas são absolutamente superadas pela realidade do momento que a gente vive. Agora, os humanos somos seres particulares do ponto de vista da evolução de todas as espécies vivas, porque as nossas concepções, a nossa forma de ver, de sentir, de compreender o mundo, pode muitas vezes nos levar a uma espécie de ruptura com a realidade. Não à toa o Papa Francisco, já desde o Evangelho Gaudium, mas retoma em outros de seus escritos, a ideia, a proposta, a perspectiva que a realidade é superior à ideia. E isso é uma realidade, né? Eu me lembro, eu uso sempre como exemplo a questão do Covid, que nos afetou a todos, né? Eu me lembro que eu cheguei para ter uma aula no doutorado e a minha professora disse, olha, na semana que vem talvez a gente não tenha aula. Era Débora Danoves, que o Eduardo Viveiros de Castro. Eu disse, por quê? Eu disse, olha, você não ouviu falar de uma grande patologia que está começando lá na China? Eu falei, puxa, não tinha ouvido falar. Naquele mesmo dia eu conversei com uns amigos meus, a gente tinha feito um planejamento de trabalho, falei, olha gente, eu acho que a gente vai ter que mudar. Não, claro que não, esse negócio não vai chegar aqui, né? E realmente, um mês depois, todo mundo, quem acreditou, quem não acreditou, teve que lidar com a realidade do coronavírus. Mas mesmo uma realidade como essa não transformou radicalmente, como é necessário, não converteu, não fez a famosa metanoia da nossa compreensão do mundo e da conexão das nossas ações com a destruição do planeta. Mas eu quero só te dizer uma coisa, Marcos, que para mim é fundamental nesse diálogo, e eu já queria te dizer desde o começo. O Papa Francisco fala na encíclica Laudato Si uma coisa que ele retoma depois na Laudato Deum, que para mim é fundamental. Ele diz, olha, essa crise, que é uma só, está interligada, né? Porque justamente a Laudato Si oferece, se alinha com essa visão sistêmica, então ele diz, essas duas crises são uma só, ele diz, há vencedores e vencidos na crise. Ou seja, mesmo durante o Covid, onde tantas famílias perderam vidas, onde tantas pessoas perderam emprego, até hoje ainda tem sequelas muito presentes na vida das pessoas, os bilionários quintuplicaram a sua riqueza. Ou seja, lamentavelmente, embora daqui a pouco isso vá afetar a todos os viventes, hoje a destruição do planeta gera lucros para uma parcela do que o Papa Francisco chama a elite do poder. E essa elite do poder investe ativamente na construção da desinformação. Tem um termo que chama agnontologia. É um termo de uma autora americana chamada Naomi Oreskes, que hoje já está amplamente divulgado. A agnontologia é a produção intencional de ignorância. Então, a elite do poder produz intencionalmente ignorância, a ruptura entre a realidade e o que nós vemos da realidade, a nossa interpretação da realidade. Então, é importante a gente ter essa compreensão de partida,
Porque entre vencedores e vencidos implica que não todos nós, humanos, por sermos humanos, atuamos da mesma maneira na produção do colapso climático e ambiental que nós estamos vivendo. Sim. O texto da campanha da fraternidade, né, ele diz: os sinais de esgotamento do modelo vigente, do qual poucos se beneficiam, refletidos nas mudanças climáticas, nas crises econômicas e na exclusão social e ambiental, nos colocam diante de um dilema ético. Ou mudamos nossa maneira de ser e agir no mundo, reeducando nossos hábitos e costumes na relação com toda a criação, cumprindo nossa missão de cultivá-la e guardá-la, ou deixaremos para gerações futuras uma casa comum insustentável. E talvez Francisco, talvez não, com certeza São Francisco e Santa Clara têm um segredo para nos contar, porque eles são filhos da desapropriação, não mesmo? Eles conseguiram fazer aquele êxodo de homem e mulher de mercado para irmão e irmã, para fraternidade, para sororidade. A gente falando isso aqui parece uma utopia, mas os estudiosos dizem que a economia do biocentrismo, você me corrige se eu estiver errado, será uma economia da partilha. Prova disso é que a riqueza que o ser humano já produziu dá para sustentar algumas terras, Exatamente. né? Alguns planetas Terra. Então, você acha que como é que a gente vai desatar esse nó, né? Como é que a gente vai sair de um sistema que está alienado no dinheiro para partir para a partilha, para a fraternidade, isso dentro da democracia, da liberdade? É um desafio, como diz aqui, né, ao texto da campanha. Né? É um desafio ético, político, econômico. Será que a gente consegue? Olha, Marcos, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Nós nos dedicamos 24 horas por dia com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa lucidez e com toda a nossa fé a isso, né? A construir esta alternativa. Mas, justamente, a maravilha da aventura humana, como diz a encíclica Laudato Si, parágrafo 79, fala sobre isso, né? Esse futuro aberto, ele justamente a gente não tem como já saber, mas a gente tem perfeitamente como saber o que não dá certo, né? Isso a gente hoje tem todas as informações. Então, a questão hoje, e eu acho que essa é talvez a maior loucura, e você usou a palavra alienado, né? É a maior alienação, é a maior ruptura que uma sociedade humana já viveu, é essa destruição consciente das condições de vida das próprias pessoas. Eu estava, essa semana, na zona da Amazônia peruana, na região de um rio chamado Rio Maranhão, onde habita o povo Cucama, um povo bravo, descendente da nação Tupi-Guarani. E nesse rio teve um derrame de petróleo horrível, horrível, porque passa o oleoduto atrás do rio. E durante aquele período horroroso, conversando com um líder, ele dizia: olha, o rio estava contaminado, a gente afastava o petróleo e tinha que tomar água ali. Ele disse, perfeitamente consciente de que isso era um envenenamento. Mas a gente não tinha alternativa, né? As comunidades ficam 24 horas, a gente não tinha alternativa, então a gente tinha que tomar água.
Veja, essa situação, ela não é a situação que a humanidade está colocada hoje, como humanidade. Nós hoje temos alternativas. Existem infinitas possibilidades. Uma economia biocêntrica ou ecocêntrica, ou seja, se a gente coloca a economia no sentido que ela tem originalmente, né? A gente sabe que economia é um conceito que vem de Aristóteles, e nomia é a gestão da casa a partir de conceitos de equilíbrio, a partir de conceitos de uma vida digna para a casa, para a gestão da casa. A gente recoloca a economia no seu sentido mais originário, digamos assim, a gente imediatamente vai compreender isso. Eu te digo assim, qualquer criança, meus netos compreendem isso sem nenhuma dificuldade, não é? Que se você vive num planeta que é vivo, num planeta que tem ciclos, num planeta que é hiperabundante, num planeta que nos seus 4,5 bilhões de anos permitiu o crescimento cada vez mais complexo da vida. Imagina, o sistema Terra tem 4,6 bilhões de anos, a vida começou há mais ou menos 4 bilhões de anos, começou com pequeníssimas bactérias que durante bilhões de anos habitaram sozinhas o planeta, elas geraram oxigênio, geraram uma atmosfera, a partir daí espécies cada vez mais complexas, uma festa de vida, uma multiplicidade imensa de vida. Esse é o planeta da abundância, esse é o planeta da coexistência, do compartilhamento, da simbiose, diz a Lynn Margulis, né? Nesse planeta, a partilha é a condição de possibilidade de uma vida mais íntegra, mais completa, né? E justamente uma economia baseada nesse planeta, ou seja, na casa que é, se a gente chama esse planeta de uma casa, ela tem que se adequar a essa casa. Por isso, São Francisco, no Cântico das Criaturas, ele diz da Terra algo muito especial. Primeiro, ela é a única que ele também chama de mãe, além de irmã, né? A Terra é mãe e irmã. Mas a Terra, você deve lembrar, Marcos, que ele diz, ela nos sustenta e governa. A Terra, o planeta, é ela que nos governa. Então, um nomos, uma economia dessa Terra, teria que ser guiada pela Terra. O Ayrton Krenak diz, desde pequenos, os indígenas, os Krenak, são ensinados a colocar o coração para bater no pulso da Terra. Eles aprendem a bater o coração no pulso da Terra. Os Kukama, que são o povo do rio, desde o começo aprendem a escutar o rio, a compreender o que o rio está dizendo. Os povos da floresta aprendem a ser sensíveis ao que a floresta ensina para eles. Todos esses povos, todos os povos, inclusive os povos semitas, da onde vem Jesus. Jesus, como nós conversamos antes, né, Marcos, é um galileu camponês. É um galileu que olha os sinais dos tempos, não é? Ele diz, olha os sinais do tempo. Se vem uma nuvem, você sabe que vai chover. Então, essa harmonização com o metabolismo do planeta Terra é essa a principal ruptura, é essa a alienação principal que o sistema que nós vivemos hoje, o sistema econômico capitalista, gerou a partir da Revolução Industrial, né? Uma ruptura metabólica com essa harmonia do tempo de plantar e do tempo de colher, como está no Eclesiastes, né? Então, essa sabedoria, ela é constitutiva e ela está aí, né? Saber viver com a terra está aí, à nossa disposição. Então, eu acho que, Marcos, as condições de possibilidade estão todas dadas, objetivamente, né? A questão é que, subjetivamente e espiritualmente, talvez nós tenhamos nos deixado dominar pela mercadoria.
o Davi Copenaua, que é um grande xamã, um grande líder do povo Yanomami, num livro maravilhoso, acho imperdível, A Queda do Céu, ele diz: os homens brancos, eles não sonham mais, porque o coração deles está dominado pela mercadoria. Eles estão dominados pela mercadoria. E então eles estão impedidos de fazer a conexão com a transcendência do planeta, de sonhar, de se comunicar com o espírito do planeta. Agora, veja, Marcos, isso não é nada pagão, isso é absolutamente científico, né? Sim. Isso é absolutamente científico. Mas mais do que isso, isso é cristão também. Se você lê o Apocalipse de João, que é um livro pelo qual eu tenho uma particular amorosidade e predileção, no Apocalipse de João, o que João vai dizer é justamente que quem entra na rota de se deixar dominar pelo Deus dinheiro, necessariamente leva à destruição do planeta. Porque na medida em que você vai mercantilizando as coisas, você vai desencantando, você vai tirando as coisas da convivência amorosa e espiritual no reino da criação. Não por outro motivo, Jesus já tinha dito: não podeis servir a dois senhores. Não é compatível, né? Aonde o teu coração está, junto com a tua riqueza. Se você vai colocar o teu coração para bater com o pulso da terra, se você vai reconhecer que a terra te governa e vai aprender com ela, humildemente, como viver em paz, é um caminho. Se você coloca a sua adoração no Deus mercado, você está rompendo com esse caminho, com esse percurso. Tem um filósofo atual que eu gosto muito, um coreano, que é, na verdade, formado e trabalha na Alemanha, Yang Han, ele diz a mesma coisa que uma outra filósofa já tinha dito, é que o capitalismo é uma religião, não é só um sistema econômico, é uma religião. Então, na verdade, a gente vive hoje, Marcos, não só um confronto econômico, a gente vive um confronto de concepção, de cosmopercepção e de visão religiosa de mundo, né? Não podeis servir a dois senhores. Os seguidores de Jesus devem seguir ao Deus de Jesus, ao Deus da vida, ao Deus que pulsa, que sopra, que cria e recria, que faz novas todas as coisas. Sim. Nesse papo eu me lembrei de um samba antigo do Paulinho da Viola, não sei se você se recorda, Amor à Natureza, e ele dizia assim, tem um verso que ele diz assim, sobre essa dúvida, né? Já naquela época, é de 75, ele diz assim: flutua no ar o desprezo, desconsiderando a razão, se o homem não sabe se vai encontrar um jeito de dar um jeito na situação. E se a gente não fizer isso que você disse, né? Se a gente não parar e observar que a gente é engraçado que a gente tem uma situação tão privilegiada em relação à vida e a gente não aproveita isso, né? O Glaser diz assim: nós somos as testemunhas do universo. O Seiga diz lá: nós somos a poeira cósmica que ganhou consciência. A possibilidade de vida na Via Láctea, vida não inteligente, seria de 10 elevado a menos 36, ou quase nenhum. E a gente é isso, mas não se dá conta disso. E ao contrário de São Francisco, de Jesus, que não precisaram de muita coisa, né? Precisaram olhar para a vida de Jesus para perceber isso. A gente não é mercadoria, né? Aliás, o Kant, né, que é um teórico, mas tem uma coisa muito interessante, ele diz que mercadoria tem preço. Né? Exatamente. O ser humano e aí a comunidade de vida tem dignidade. Então, eu acho que a gente tem que se acordar para esse absurdo e para essa urgência. Você
falou sobre essa, me fugiu o termo, me perdoe, mas sobre falsear a realidade, o termo que você, Agnontologia. agnontologia. Então, não deixa de ser uma espécie, não, é uma alienação, né, Moema? E Uhum. que interessa aos poderosos. A gente está Sim. falando aqui de esperança, de possibilidade de mudança, que não virá dos poderosos. Então, e uma coisa que a gente vive hoje, Moema, que é parte cultural desse sistema de ganhar dinheiro, é o isolamento das pessoas, né? A falta da concretude de uma coisa que a gente teve que fazer para existir, que é comunidade. A gente fala, ó, comunidade de vida. Então, você mesmo diz, Uhum. o homem não se acha pertencente a essa comunidade, está acima, né? Então, como é que você vê hoje esse isolacionismo? Isso também não é uma forma de dispersar as potencialidades do ser humano para uma transformação disso tudo que Uhum. está aí? Uhum. Marcos, a sua pergunta é maravilhosa, ela é complexa e ela tem várias camadas para a gente refletir e pensar. Eu vou indo, se você achar que eu estou falando demais, você diz, para um pouco, que já falou demais. E aí a gente refaz. Queria começar por essa coisa da agnontologia, né? Porque tem um livro que eu recomendo muito, eu não sei se ele já está traduzido, que foi escrito pela Naomi Oreskes, que chama Os Mercadores da Dúvida. A Naomi Oreskes publica esse livro, eu acho que no ano 2000, e ela comprova com os dados, com os documentos, ela é uma socióloga americana, como a indústria do petróleo utiliza o que ela chama a estratégia do tabaco para criar, justamente no começo dos anos 80, quando a consciência ambiental estava crescendo, a produção da dúvida, né? Então, o que é a estratégia do tabaco? Nos anos 50, nos Estados Unidos, as pessoas que tinham fumado, se lembra, né? Antigamente era charmoso fumar, aqueles grandes, né? Propaganda de cigarro, e com os cowboys, não sei o quê. As pessoas que começaram a ter câncer começaram a processar a indústria do tabaco, exigindo tratamento para o seu câncer. Bom, isso gerou uma grande celeuma nos Estados Unidos e a indústria do tabaco desenvolveu, então, toda uma estratégia para negar a comprovação científica da vinculação entre fumar e causar câncer. E você sabe, na ciência, a ciência parte da dúvida, né? O ceticismo é constitutivo da ciência. Sempre tem uma todos nós vamos conhecer pessoas que fumaram a vida inteira e nunca tiveram câncer de pulmão, e vamos conhecer também pessoas que nunca fumaram e desenvolveram câncer de pulmão. Então, você nunca tem todo, mas é evidente que existe uma relação de causalidade, uma relação de A conduz a B. Né? Da mesma forma que você põe a água para ferver, quando chega a determinado, ela vai ferver. Né? Então, existe uma causalidade entre o fumo e a produção de uma série de doenças. A indústria do tabaco contratou os melhores cientistas para colocar a dúvida. E durante 50 anos eles conseguiram adiar no Congresso americano qualquer legislação de proteção em relação à questão do tabaco. Depois, hoje, você sabe, a gente não pode ter propaganda de cigarro, o maço tem que trazer aquelas coisas. Tudo isso foi conquistado a ferro e fogo contra a indústria do tabaco. Na década de 80, a indústria automobilística fez os primeiros estudos que comprovavam que o uso de combustível fóssil estava diretamente vinculado, de novo, relação de causa e efeito, com o aquecimento global, que estava vinculado à mudança climática. Eles contrataram, e aí existem vários dados delas, são indiscutíveis, eles contrataram
a mesma equipe que tinha desenvolvido a estratégia do tabaco para a indústria dos combustíveis fósseis, justamente para, de novo, gerar a produção intencional da dúvida. Hoje, isso para nós, depois que a gente já sabe das fake news, já sabe de como o uso não é intencional da desinformação atua, tem esse livro maravilhoso, Os Engenheiros do Caos, e vários outros livros, a gente começa a compreender como essa invisibilização, a dificuldade de ligar os pontos, a gente dizia, né? A relação de causa e efeito, de causalidade A produz B, como é que isso é intencionalmente desconstruído. Então, essa é uma primeira ideia da sua pergunta que eu acho que ela é super importante. E ela só é possível num quadro em que o neoliberalismo, a partir da década de 90, tornou o capitalismo o único sistema econômico hegemônico no planeta Terra. O capitalismo, como nós sabemos, o nome já diz, se organiza em torno do capital, se organiza em torno da maximização do lucro dos que têm acesso ao capital. E o capital não é a mesma coisa que o dinheiro que a gente compartilha para produzir e trocar bens. O capital é aquela acumulação que você justamente produz quando não paga o salário digno. É esse excesso de dinheiro que alguns se apropriam, né? Hoje, na época do capitalismo financeiro, a gente sabe disso, né? Que a parte imensa que fica com os bancos, justamente porque isso está constituído. É da natureza do capitalismo acreditar no indivíduo. Essa é uma fé. Você se lembra que a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra da Inglaterra na época da derrota do Muro de Berlim e portanto, da afirmação do capitalismo como sistema único global, a Margaret Thatcher dizia, uma frase que ficou famosa, não existe essa coisa chamada sociedade. O que existe são os indivíduos e os seus interesses. Olha, volta lá para o Hobbes, né? Aquela concepção do Hobbes de que nós, humanos, somos fragmentos, átomos, competindo uns com os outros, que é a antítese, que é o oposto da compreensão justamente de que nós estamos todos profundamente vinculados, intrinsecamente vinculados, até no nosso corpo. Quando você olha o corpo humano, nós, cada um de nós, só 10% das nossas células são exclusivamente humanas. 10%. O resto é mistura de pó de estrela com todas as outras coisas. Quando você pensa na nossa flora intestinal, quantos outros serizinhos habitam, né, na nossa flora intestinal para que nós possamos digerir, fazer a fotossíntese. Os carnívoros não poderiam sobreviver sem as plantas, que são os únicos seres viventes que desenvolveram essa capacidade incrível de transformar a energia do Sol em energia vital, né? Então, todos nós estamos dentro uns dos outros na teia da vida, né? E estamos juntos também com os rios, com os mares, com as marés, e tudo isso tem vida, tudo isso é vida, né? Então, o capitalismo, ele precisou, e o neoliberalismo levou isso à sua potência mais alta, fazer com que a gente acreditasse que nós, seres humanos, somos, antes de tudo, seres de competição, seres de isolamento, seres de egoísmo. E aquela coisa da profecia autocumprida. Se você diz para uma criança, desde pequena, né, que Deus é bom, que o mundo é uma maravilha, que ela é bem-vinda no planeta Terra, que o planeta Terra acolhe de todo o coração, se ela está numa comunidade que ensina ela a colocar o coração para bater com o pulso da terra, se nesse lugar que essa criança chega, as pessoas acolhem com carinho e contam para ela coisas boas do que ela vai ter na vida, se ela recebe acolhimento, amor, ela tem muito mais potencial de também desenvolver relações amorosas, fraternas, generosas. Se
desde que você é pequeno. Você nasce num mundo que te dizem: o mundo é mau, o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas, você tem que ter medo, você tem que correr para ser o primeiro, você tem que lutar para deixar o outro de fora, você tem que estar na frente dos outros, você tem que... A ideia de que você está num pequeno Titanic, que não cabe todo mundo, que você tem que dar uma cotovelada para os mais pobres ficarem do lado de fora. Se você é ensinado desde o leite da tua mãe, desde do útero da tua mãe, a ter medo do mundo, né? Aquele grande pensador quilombola, Antônio Bispo, que morreu ano passado, ele dizia isso, né? Se você desenvolve uma cosmofobia, um medo do cosmos, você vai atuar contra o cosmos. Ao contrário, se você desenvolve uma cosmofilia, um amor ao cosmos, você vai, como São Francisco, desenvolver uma fraternidade com o conjunto da vida. Então, compreender que nós somos uma comunidade em nós mesmos. Eu sou uma comunidade com todos os outros seres que me habitam, com todos os que me antecederam, com todos os que permitiram que eu existisse. Você, Marcos, é único e irrepetível, né? E você só existe porque está nessa rede de outros humanos. Mesmo porque, né, Moema, a economia de partilha só é possível na comunidade, na Claro, fraternidade. claro. Mas nós só existimos na comunidade. Não existe nenhum ser humano que se autogere. Não existe nenhum humano que se dê a própria vida, né? Aliás, o Heidegger dizia que isso é parte da nossa fragilidade, né? Nós não nos damos a vida. Nós estamos aí no projeto da vida. Portanto, nós já somos resultado da comunidade. Nós chegamos num mundo que já é um mundo comunitário, né? Mas aí, de novo, vem a realidade e as ideias, a realidade e a leitura da realidade. Porque, na medida em que nós, humanos, somos sempre seres simbólicos, como você disse, nós somos, nessa poeira cósmica, aqueles que criaram a linguagem, aqueles que podem falar o nome Deus, que podem falar o nome Terra, né? Então, nós estamos sempre mediados pela cultura, estamos sempre mediados por essas relações simbólicas que nós desenvolvemos. Então, o individualismo extremado, ele é constitutivo do neoliberalismo e ele é parte da necessidade do neoliberalismo, da gente ter medo difuso uns dos outros todo o tempo. Ao contrário, né, o espírito da esperança leva a gente à comunhão e, portanto, à partilha. Nos leva ao caminho de Jesus, né? E esse caminho foi o caminho que São Francisco fez, justamente quando se despiu das roupas que constrangiam ele a um único lugar social e caminhou pelo mundo de pés descalços, encontrando uma amorosidade infinita em todos aqueles que ele tinha sido ensinado a desprezar e a temer. Eu tenho uma parte da regra de Santa Clara, no capítulo 6º, que eu cito, né? Citei para o nosso primeiro convidado, vou citar para você, só para dizer que quando nós aqui estamos falando em capitalismo, nós estamos falando porque o capitalismo é o hegemônico. E as causas e efeitos que ele produz, nós estamos vendo. Né? Você disse, né? São dados da ciência. Né? A gente pode tentar mascarar, a ideologia pode tentar mascarar, mas são dados da ciência que, sem dúvida, podem levar a Terra a ficar inabitável para o sistema vida. Não há dúvida sobre isso. Então, Clara foi uma mulher que testemunhou com a vida essa desapropriação, o que muitos autores chamam essa economia do reino trazido por Jesus e vivido também por São Francisco. Então ela diz lá, olha que coisa interessante, mãe. E como eu sempre fui solícita com minhas irmãs na observância da santa pobreza,
que ao Senhor Deus e ao bem-aventurado Francisco prometemos guardar, assim sejam obrigadas aquelas que me sucederem nesse cargo e todas as irmãs a observá-la inviolavelmente até o fim. Isto é, olha que coisa interessante, né? É um desafio, mas é uma coisa interessante. A não aceitar nem ter posse ou propriedade, nem por si, nem por pessoa intermediária, e nem coisa alguma que possa com razão ser chamada propriedade, exceto aquele tanto de terra requerido pela necessidade para o bem e o afastamento do mosteiro, quer dizer, para a própria construção, aquele pedaço de terra onde está o prédio, e essa terra, né, não será trabalhada, se tiver mais terra, a não ser para a horta e a necessidade delas. Repare, então ela está dizendo que se tem a terra que contém o prédio, tem a medida de uma horta. Se tiver mais, deixe baldio. Deixe baldio para quê? Deixe baldio para o que não tem ocupar um pedacinho. Quer dizer, é uma visão do medievo, mas uma visão moderna. Santa Clara não sabe o que é sentido social da Terra. Ela não tem essas teorias na cabeça. É o que você diz. Ela é uma pessoa que está vendo que a fraternidade vive da partilha, né? Por isso que o caminho da fraternidade é a pobreza, no sentido de desapropriação. Hoje, muitos economistas falam em descrescimento, né? Decrescimento. Então, são todos os desafios que a gente tem pela frente. Eu te coloquei isso para juntar com uma pergunta, que depois dessa ainda tem uma última para você, que é o grito dos pobres, né? O grito da terra está sempre aliado ao grito dos seus filhos, como você falou. E os que mais sentem, ou os que primeiro sentem de forma mais contundente, são aqueles que são produzidos por essa mesma injustiça que maltrata a terra. Porque a pobreza não é um raio, não é uma nuvem, ela é produzida. Sim. Eu fico me perguntando que tipo de cristianismo nós produzimos, que nós somos a 11ª ou 10ª economia do mundo, um país riquíssimo, em que a maioria da população é pobre e que a maioria empregada ganha no máximo 2 salários mínimos. Quer dizer, que cristianismo é esse? Nós somos o país mais cristão do mundo, né? Então eu fico me perguntando. Então, Moema, o professor, seu colega, né, professor Luiz Marques, aqui de São Paulo, ele disse assim, né? Eu fiquei pensando nisso que ele disse. Olha, se a gente está no antropoceno, se o capitaloceno é uma parte disso aí, então ele cria isso aí. Luiz Marques diz assim, ó, ele criou a plutosfera. A plutosfera, quer dizer, nós nunca na história da humanidade tivemos um nível de desigualdade tamanha. Você citou aí a desigualdade na pandemia, não é? Então, a plutosfera está aí, né? Trazendo para um outro saudoso antropólogo de profissão como você, professor Darcy Ribeiro, é o moinho de gastar gente, né? E nós, particularmente, o Brasil, é um laboratório disso, porque nós não conseguimos sair disso. As experiências que nós tentamos sair disso, veio o autoritarismo e mata aquilo. Então, eu pergunto para você, tudo está interligado, né? A maltratar a mãe terra, maltratar os seus filhos, e que Jesus chamaria os filhos prediletos. Porque muita gente pode tortar a boca, mas não fui eu que disse. E ele falou, olha, o pobre teve sede e você não deu. Ele falou, não, eu tive sede, eu tive fome, porque eu acho que Jesus observa dessa forma. Se Deus é amor, no reino dele não cabe injustiça. Então, como é que a gente conjuga
esse grito dos pobres, esse grito da terra, volto de novo, nessa urgência que a gente precisa. E só para emendar uma coisa, a responsabilidade das lideranças políticas, e aí de todas as colorações. Nenhuma delas trouxe para essas eleições que foram aí ontem, anteontem, esse tema. Como é que você vê isso tudo, Moema? Que suco de esperança a gente faz disso aí? Marcos, as suas perguntas são maravilhosas, porque cada uma delas já dá um programa de 1 hora, né? Pois é. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria começar por essa ideia de pobreza de Santa Clara, né? Que é a experiência dela e de São Francisco, né? A gente aqui, quando estava preparando o começo da nossa conversa, né, a gente estava lembrando do nosso querido e saudoso Frei José Carlos Pedroso, né, de tão sagrada memória, e a gente estava lembrando também dos cursos, né, que ele dava, da formação, e foi no curso de verão que eu compreendi mais profundamente essa concepção de pobreza. E, se não me engano, foi no curso do Frei Aldir Crócoli, justamente. Porque pobreza, para São Francisco, para aquele momento, né, eles estavam vivendo o começo da urbanização, o começo, né, eles estavam vivendo ali na Idade Média, já passando para o começo da Renascença, né, estavam já fazendo uma migração, as cidades já tinham começado a crescer, as cidades já tinham começado a voltar a crescer, o comércio já tinha começado a ser intensificado, né, depois de uma Idade Média mais feudal. E a compreensão que São Francisco e Santa Clara têm, ela é tão profunda de pobreza, ela é tão maravilhosa, que eu acho que nós, franciscanos e franciscanas, temos, assim, uma pérola, né? Porque a concepção de São Francisco, ela é da pobreza como a confiança absoluta no Deus da vida. A abundância, a pobreza de São Francisco é resultado da compreensão da abundância da generosidade de Deus. Altíssimo e onipotente bom Senhor, é essa maravilha que ele experiencia, né? Ele experiencia na própria carne, no corpo inteiro. Ele faz uma experiência vital de Deus, não só uma experiência daqui para cima, né? Ele faz uma experiência vital de Deus, de corpo inteiro, da generosidade de Deus, da generosidade da providência divina, da confiança no cuidado de Deus, né? Senhor, nas tuas mãos, nas tuas mãos. É essa confiança a base da pobreza franciscana. É dizer, eu não preciso guardar, porque eu acredito no que Jesus disse para aquele que guardou um monte de coisa no celeiro. Tolo! Ainda hoje você vai estar num lugar em que você não precisa disso. Acumula riqueza onde as traças não podem destruir, os ladrões não podem chegar e o fogo não pode queimar. Aonde é esse lugar? No reino. Onde é o reino? Aqui, na nossa convivência, quando nós atuamos segundo o que Jesus nos ensina como o desejo do Pai. É aqui o reino. O reino não é pós-mortem, não é depois da morte. O reino é aqui, é agora, construído por cada um de nós que se diz seguidor de Jesus. Não é? É esse o reino. E nesse reino, acumular tesouros na convivência, na convivialidade, na fraternidade, olhai os lírios e aprendei dos pássaros. Aprendei dos pássaros. Se entrega à vida que a vida te entrega. Então, não é uma ideia de precariedade, de precarização, não é uma ideia como hoje, você tem que trabalhar 6 dias por semana e não consegue folgar, como tantas essas coisas que você falou, e esse fosso abismal entre ricos,
né, numa riqueza ostensiva e putrefada, e uma miserabilidade de pessoas que não podem se desenvolver plenamente no que são como pessoas humanas, né? Então, é esse fosso absurdo que São Francisco e Santa Clara viram isso muito menos, não tinha chegado na Idade Média a essa distância, mas eles vão pela confiança na generosidade e na abundância da vida, dizer, não, eu não preciso de 2 mantos, porque eu tenho certeza que quando eu tiver frio, vai chegar um manto para mim. Se eu tiver com 2 mantos, e tem outra pessoa que tem frio, é dessa pessoa esse manto que eu tenho a mais, né? E por isso, na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco tem uma ideia que a gente trabalha pouco e que eu acho que é fundamental, que é a ideia de sobriedade feliz. Não é que eu vou ser sóbrio e vou partilhar para ser infeliz. É que eu vou não estar com o meu coração tomado pela mercadoria, como diz o Davi Copenau. E o Papa Francisco diz a mesma coisa sem o Davi. Ele diz, olha, é você se preocupar menos com a acumulação material para poder ter uma vida muito mais rica na convivialidade, na tua vida espiritual, na partilha, na alegria, na dança, no tempo de ócio, no tempo de compartilhamento, no tempo com a tua família, né? Hoje, o Byung-Chul Han diz que a gente vive a sociedade do cansaço. Mesmo quem está bem, mesmo quem está trabalhando, se sente todo o tempo no burnout. Você é, ao mesmo tempo, escravo e senhor de você mesmo. E você se coloca para trabalhar todo o tempo. Então, essa sociedade do cansaço te leva, mesmo quando você tem êxito, a estar extenuado, a estar totalmente gasto e a não ter vida de qualidade na plenitude do humano. Então, a pobreza franciscana, ela é condição de possibilidade para a abundância. Ela é condição de possibilidade para a abundância da alegria e da felicidade. Veja, Marcos, eu acho que o nosso caminho é o caminho da alegria e é o caminho da confiança. Eu vou contar uma história para você que para mim é muito, muito marcante. Quando eu me converti aos 33 anos, eu tinha sido católica e fui um tempo não católica, ateia. Quando eu me converti, eu tinha recém entrado para estudar teologia na PUC e um dia eu estava na praia com a minha filha e minha sobrinha e estava lendo um livro do Nietzsche. Estava lendo um livro do Nietzsche e chegou um rapaz, parou na frente e ele era visivelmente esquizofrênico. Era aqui no Rio de Janeiro, esquizofrênico, eu nem sei se é a palavra correta, me perdoem aí, mas ele dizia, não, eu saí do Pinel, que é uma casa. E ele falava e falava com as pessoas que ele estava vendo e falava comigo, me pediu cigarro, eu não fumo, e eu estava com um livro assim, e ele falou, você está lendo Nietzsche? Eu levei um susto, né? Imagina, o cara parecia um andarilho, chega para me pedir fogo e reconhece o Nietzsche. Eu falei, eu gosto dele. Ele falou, eu também gosto muito dele, mas o aforisma dele que eu mais gosto é o seguinte, aonde estão vocês, cristãos, que não manifestam a alegria do Senhor ressuscitado? Eu nunca esqueci esse aforisma do Nietzsche. Aonde estão vocês, cristãos, que não manifestam a alegria do Senhor ressuscitado? A alegria do Senhor ressuscitado vem do que o Leonardo Boff chama a reconciliação com o mundo, que é a mesma ideia do Papa Francisco na Laudato Deum. A reconciliação com o mundo. O Leonardo Boff, num texto de 1975, publicado na Revista das Vozes, ele fala, Francisco é o homem reconciliado com o mundo. A pobreza de Francisco é essa reconciliação, que só acontece na pobreza e na minoridade. A minoridade é o reconhecimento perfeito de quem somos nós, da onde nós estamos nessa teia de convivialidade que é a teia da vida. Por isso, miséria é precisar acumular, miséria é ter medo de onde você vai ficar, miséria é ter medo de ficar pobre e querer acumular tanto
que depois gera a pobreza de outros, né? Então, a nossa esperança, Marcos, eu acho que ela habita na nossa confiança da promessa de Jesus. A confiança da promessa de Jesus, e eu digo para você, eu hoje estou muito convencida de que é a esperança apocalíptica. O Apocalipse, você sabe, era uma corrente de seguidores de judeus, desenvolvida desde o século III a.C., e os apocalípticos revelavam, então nós queremos ver, nós revelamos. João sobe ao céu, o céu se abre para que ele suba ao céu e possa ver, e ele de lá vê que nós, cristãos, seguimos o cordeiro degolado, aquele que sofreu a marca da violência, o amor deixa marcas, e ele tem a marca da degola, mas ele responde ao mundo com a paz. Ele responde ao mundo com uma ação amorosa. E ele responde dizendo: estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, onde um ou mais estiverem juntos. E quando João chega no céu, ele vê que aqueles que morreram lutando pela justiça estão embaixo do altar esperando pelos viventes. Não podem descansar enquanto os viventes não cumprirem esse caminho, que é o caminho do enfrentamento a esse conluio de duas bestas, né? de duas grandes bestas que se juntam. Tem um trecho no Apocalipse, Marcos, se você me der tempo de ler, no capítulo, você leu várias coisas aí, mas no capítulo 18 do Apocalipse, no versículo 11, quando a grande Roma, né, que também é Babilônia, está derrotado, ele fala assim, olha, e os comerciantes da terra choram e sofrem por ela, por essa cidade que está destruída, porque a carga deles já ninguém compra, ou seja, a carga dos comerciantes, quando essa grande Roma-Babilônia, o centro do capital, for destruída, a carga deles ninguém compra. A carga de ouro e de prata e de pedras preciosas, e de pérolas e de linho e de vestes púrpuras e sedosas, e de toda a madeira odorífera, e de todo artigo de marfim, e de todo artigo de madeira preciosíssima, e de bronze, de ferro e de mármore, e canelas, especiarias e fragrâncias, e mirra e incenso, vinho e azeite, a finíssima farinha de trigo, gadas e ovelhas. Ninguém mais compra. A carga de cavalos e de carros e de corpos e almas de seres humanos. Veja que compreensão profunda do Apocalipse. Tudo transformado em mercadoria. Tudo. A terra toda, os corpos e as almas humanas transformadas em mercadoria. E esses que comercializam todas as terras, todas as pérolas, todos os rios, os corpos e as almas humanas chorarão. Mas não porque nós vamos fazer nada, porque Jesus vai fazer nada contra eles. Ao contrário, porque esse comércio, essa comercialização absoluta, a mercantilização da vida, ela é incompatível com a vida. E isso é o que João abre para nós a revelação de, gente, esse conluio, esse que permite que a gente só entre quando tem a marca da comercialização, é ele que precisa ser superado por uma economia da partilha, da generosidade, da sobriedade feliz, como nos diz o Papa Francisco, para, com Francisco e Clara, sermos mais felizes, termos mais alegria e podermos compartilhar a vida em abundância, na confiança de que Jesus caminha com a gente e que está com a gente nesse percurso, nesse horizonte da construção do reino, no aqui e no agora. Então, Moima, para a gente encerrar,
E toda a sua ideia, que é também do Marcelo Gleisi, né? Ele termina um capítulo do livro dele dizendo que devemos nos reconectar com o planeta e sua biosfera com a humildade e o respeito do devoto, não com a espada e o ódio do carrasco. Este é o imperativo moral de nossa era, diz ele. Eu achei muito Maravilhoso. bonito e muito prudente falar. Então, condensando tudo que você ensinou hoje para nós, as coisas que a gente ouviu, eu queria que você falasse de uma experiência da Igreja do Brasil, que tem mais de 60 anos, que ela foi trazida pelo grande Dom Helder Câmara, com muitas iniciativas desse homem extraordinário, e que hoje ela é tão compreendida, tão colocada na conta dessa alienação, que é a nossa querida campanha da fraternidade. Um texto muito feliz, né, que você e entre outros, você e um outro nosso irmão da UFS ajudaram a construir, e que ele traga essa compreensão, a compreensão dessa urgência. Então, para a gente encerrar, e eu já agradecendo muitíssimo a sua generosidade de vir aqui participar desse humilde canal, dessa humilde fraternidade, queria pedir a você que falasse um pouquinho, né, sobre a importância da campanha da fraternidade, justamente no 8º centenário do Cântico do Irmão Sol, né? Uma coisa interessante, Francisco estava cego quando produziu É esse lindo, canto. é lindo. E eu queria que você falasse, né, para nós qual a importância disso e a importância de não criar. Isso não é uma ideologia, gente. Isso não é uma matéria de confronto partidário. Faz parte da fé que a gente abraçou. Nosso problema é saber que fé a gente abraçou, não é verdade, mãe? Verdade. Bom, então, Marcos, primeiro, eu acho que é muito legal a gente saber quem começou a campanha da fraternidade não foi Dom Helder, foi Dom Eugênio Salles. É mesmo? Dom Eugênio Salles, que era bispo lá no Nordeste. E foi Dom Eugênio Salles o primeiro criador da campanha da fraternidade. Dom Helder deu o caráter nacional, porque ele era secretário da CNBB. Ele abraçou essa iniciativa e transformou numa iniciativa da Igreja do Brasil. Mas é muito importante a gente lembrar que quem criou a primeira campanha da fraternidade foi Dom Eugênio Salles, arcebispo aqui do Rio de Janeiro, e reconhecidamente não uma pessoa do campo, digamos, né, da Igreja da Teologia da Libertação, se a gente quiser dizer assim, justamente para ir nesse ponto que você falou. A campanha da fraternidade não é uma campanha de um lado da Igreja. Ela é uma iniciativa da Igreja do Brasil. E ela é uma iniciativa maravilhosa, maravilhosa, porque ela justamente faz com que esse período, que é o período forte da nossa existência como cristãos, que é o período da Quaresma, que é o período dessa reconexão com o percurso de Jesus, né, que leva a cruz e a ressurreição, portanto, esse vínculo intrínseco entre cruz e ressurreição, esse caminho, esse momento todo da Quaresma é um tempo justamente de conversão pessoal e comunitária, justamente porque nós não somos átomos, nós não somos indivíduos isolados, né? Já dizia o Papa Bento XVI que a fé cristã é intrinsecamente comunitária. Jesus é comunidade. Bom, o nosso Deus é comunidade, né? É um Deus trindade. A trindade é comunidade de fé, né? É comunidade viva. Portanto, nós somos seguidores de um Deus que é comunidade, de uma experiência de encarnação de Deus que criou comunidade. Portanto, a nossa conversão
nunca pode ser individual, é porque ela não consegue ser. A conversão profunda, ela tem uma dimensão da resposta que eu dou, a resposta única e intransferível que você, Marcos, dá, que eu dou, que cada um de nós dá, a um chamado de Jesus, mas ela se faz plenamente na comunhão, né? É na comunhão que a nossa conversão pode ser uma conversão completa, justamente por aquilo que você falou ontem. Não foi os pobres tiveram fome e eu dei de comer, foi eu tive fome e vocês me deram de comer. E os que se aproximaram de mim quando eu tive fome, esses são os meus seguidores, não é? Portanto, essa campanha, a ideia da campanha da fraternidade é que a nossa conversão pessoal, ela é sempre também uma conversão para a dimensão social. E hoje, justamente porque nesse período do tempo do mundo, é inseparável a crise social da crise ambiental, a resposta é sempre uma resposta socioambiental. Então, a Comissão de Ecologia Integral da CNBB, Ecologia Integral e Mineração, da qual eu sou assessora, e outro companheiro nosso, franciscano Frei Rodrigo Perê, também, a Comissão de Ecologia Integral e Mineração, desde o ano retrasado, começou a insistir, levou a proposta, porque vocês sabem, os temas da campanha da fraternidade são indicados, podem ser indicados até por um cristão isolado, mas podem também ser indicados por organismos da igreja, e depois o FONSEP seleciona. Nós levamos justamente esse tema da conversão integral, porque o ano que vem são os 800 anos, são 10 anos de Laudato Si, porque aqui no Brasil vai ter a COP30, e porque a Terra está gritando, berrando desesperadamente, né? Em todos os quadrantes, não só no Brasil. Então, nós indicamos porque achamos que era absolutamente urgente. Já houveram outras campanhas da fraternidade, mais de 10 nós identificamos, que trataram de temas ecológicos, mas essa justamente trata dessa visão sistêmica, dessa complexidade, da interligação entre o meu estilo de vida pessoal, o nosso estilo de vida familiar, o estilo da nossa comunidade e o meu compromisso com o teu compromisso, com o nosso compromisso como cristãos e cristãs, como franciscanas e franciscanos, na transformação do mundo, porque esse mundo, essa desordem do mundo, foi criado por ação de alguns humanos e pode, portanto, ser remediada somente pela ação de alguns humanos. Os indígenas lá do Peru, eles falam em espanhol, chama maleamento del mundo. Eu não sei como traduzir isso para o português. É como se o mal estivesse se espalhando pelo mundo. Uma onda como a onda negra do petróleo se espalhando pelo rio, né? Um maleamento do mundo. E esse maleamento do mundo só pode ser tratado, trabalhado, implementado a partir da nossa conversão pessoal, comunitária, cristã profunda. Então, a campanha da fraternidade, ela tem essa história linda, tem essa história compreensiva, tem essa história generosa e tem, no ano que vem, um caminho que eu acho que nós, franciscanos e franciscanas, temos que abraçar apertado, mas abraçar na prática, né? Abraçar na concretude dos nossos gestos, na concretude das nossas iniciativas. Nós procuramos fazer um texto base o mais amplo possível, com uma compreensão das dimensões que já existem da ciência, com uma leitura bíblica muito qualificada, feita pelo teólogo, que agora me escapou o nome, mas uma leitura bíblica muito bem fundamentada. Nós procuramos trazer também toda a compreensão da doutrina social da Igreja e procuramos abrir, justamente no capítulo final, o Igor trabalhou intensamente nisso, da Laudato Si, né? Em inúmeras iniciativas que podem ser feitas nessa campanha, nessa confluência entre a compreensão cristã do mundo, entre a compreensão científica e a leitura que os povos fazem hoje.
Isso retoma ao âmago da encíclica Laudato Si, né? O Papa Francisco diz, olha, a questão ambiental ela é tão complexa hoje que a gente precisa juntar ciência, arte, religião, espiritualidade, amor e fé para enfrentar um alinhamento do mundo e sair dele com um mundo mais generoso, mais amoroso, como Francisco e Clara sonharam, na harmonia e na fraternidade universal. Moema, muito obrigado a você, muitíssimo obrigado mesmo, paz e bem, e vamos caminhando, não é isso? Muito obrigada a você, Marcos, pela existência desse canal, pela possibilidade da gente conversar, pelo que eu aprendi contigo e pela possibilidade da gente continuar no caminho, seguindo Jesus ao modo de Francisco e Clara. Paz e bem. Paz e bem, nós que agradecemos.